Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Pequenas Reflexões. Caso estejam gostando do conteúdo, não esqueçam aí de compartilhar, de deixar comentários, de deixar o like aí no nosso vídeo, tá bem? E peço a todos que caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal através da chave Pix passando aí na tela e que continuem rezando por mim e por este apostolado para que nós possamos nos manter firmes neste propósito. Tá bem? Então aproveitem o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Pequenas Reflexões. E neste episódio eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que eu estava relendo em São Tomás de Aquino acerca da oração. É tema importantíssimo, universal, atemporal na verdade. E em determinados momentos da nossa vida nós precisamos sempre recorrer aos nossos santos doutores que tão bem praticaram de maneira perfeita a oração. Não somente falaram, não somente descreveram, não somente dissertaram sobre o tema, mas praticaram com muito louvor, com muito amor, com muito reconhecimento e com muita fé. Então é sempre bom nós trazermos aqui este tema e, como sempre gosto de dizer, sobretudo nos dias atuais, onde nós temos essa desgraça de apostasia em massa, quando nós temos naturalmente pessoas abraçando aí visões ou cosmovisões de mundo estritamente revolucionárias. O tema da oração nos leva a diversos aspectos, diversas reflexões da nossa existência, não é? Então, como nós podemos definir a oração conforme o doutor Angélico? A oração nada mais é do que a elevação da mente a Deus, né? Definição perfeita, né, de São Tomás, que comporta três aspectos. O primeiro, aproximar-se de Deus. O segundo, reconhecê-lo como Deus. E o terceiro, para louvá-lo, né? Comporta esses três aspectos. E nós podemos aqui trazer esses aspectos para concepções racionais, ou seja, da nossa razão. O que nós estamos fazendo quando nós trazemos esses aspectos da oração? O que de fato nós estamos fazendo, independentemente da nossa vontade, independentemente do nosso juízo. Quando nós aceitamos a prática da oração, quando nós de fato praticamos a oração, o que nós estamos fazendo? Ou seja, aproximar-se de Deus, o primeiro aspecto, é reconhecer que há uma verticalidade no ser, que há uma gradação no ser. Ou seja, quando nós estamos falando aqui de se aproximar de Deus, esse aproximar-se não necessariamente no primeiro momento é identificar-se a Deus, né? Essa identificação com Deus, como nos ensinam os santos místicos, os santos doutores, se dá através do processo místico mediante a graça. Ou seja, é quando se alcança o místico alcança o nível de seguir a vontade de Deus e a iluminação do Espírito Santo de maneira perfeita, ou de maneira mais perfeita. Ou seja, é como que já andar ao lado de Deus. Ou seja, já é o processo místico. Ou seja, para nós aqui que estamos nessa luta incessante, nesse processo assim gradativo de ascese, essa aproximação de Deus, que se dá através da oração, que é assim, o primeiro passo, né? Baby steps, é um passo de bebê mesmo, de criancinhas que nós somos perante Nosso Senhor, de iniciarmos a nossa vida ascética de maneira decente. É através da oração, pois esse aproximar-se de Deus é já entender que essa gradação de ser na realidade, a gradação que nós podemos perceber através das criaturas, através dos efeitos de Deus no mundo, através daquilo que é mais próximo da nossa rotina, onde se dá o nosso conhecimento, a nossa percepção e a nossa abstração do conceito das coisas, que nosso intelecto tem essa potencialidade, né, e atualiza essa potencialidade no conhecimento da verdade objetiva.
e reconhecer, e no próximo passo, que é reconhecê-lo como Deus, você já o faz intrinsecamente ao primeiro passo. Ou seja, ao aproximar-se de Deus, você já tem essa percepção da gradação. E reconhecê-lo, né, como Deus é que, por mais que os nossos pedidos, né, possam ser elevados, ou seja, eles possam ser devotos, eles podem ser humildes, eles podem ser retos, nós estamos pedindo as coisas necessárias, ou seja, já dizia o apóstolo Paulo que a oração, em primeiro lugar, ela deve ser feita para pedir os bens espirituais, dos quais nós realmente necessitamos. Ou seja, pedir a Deus que nos livre dos nossos piores pecados, que nos ajude, né, que nos dê forças, que nos mostre o caminho, mas que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, isso é um reconhecimento. É reconhecer que por mais que seus pedidos sejam, né, de fato necessários, retos, devotos, humildes, nada do que nós pensemos pode alcançar a Deus nosso Senhor, que é inefável. Então nós já estamos reconhecendo a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Porque Deus é ato puro, Deus é o ser, ou seja, Deus é inefável. Nós não conseguimos alcançar a sua essência absolutamente, pois isso seria, né, o famoso erro gnóstico de ter essa pretensão. Nunca vão conseguir, naturalmente, porque ninguém consegue, isso não foi dado ao homem, mas de ter essa pretensão. Então é através da oração que você se aproxima de Deus que você o reconhece como o Pai, como o supremo ser. E aí você o louva. Você o louva porque você entende com humildade que Deus, né, ou seja, a Santíssima Trindade, que eu estou querendo dizer, é o único que pode sanar o seu vazio. É o único que pode trazer as respostas das quais a sua alma, ou seja, a nossa alma, tanto anseia. Mas as verdadeiras respostas. Pois está, né, nas cartas de São Tiago que pedistes e não recebestes porque pedistes mal. Ou seja, o que São Tiago está dizendo? Que muitas vezes nas nossas orações nós acabamos pedindo coisas supérfluas. Pedimos coisas passageiras, acidentais, meramente materiais. Não que você não possa pedir também os bens materiais. Deve pedir. Mas, conquanto que, em primeiro lugar, venha a intenção, sobretudo, da salvação da alma, de sanar os nossos pecados, dos mais graves aos veniais. Pedir a santificação, mas que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, se você apenas ora, reza para Deus, para que você obtenha apenas bens materiais, você já está dizendo intrinsecamente que quer que o que tome conta de você são os inimigos da sua alma, não os amigos da sua alma. Ou seja, o mundo, o diabo e a carne. Você está orando para que receba apenas os bens ilusórios e passageiros deste mundo, como está no livro de Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, tudo é ilusão. Então, a oração ela comporta todos esses aspectos racionais, onde a nossa inteligência ela ascende a Deus e já reconhece que há uma gradação da realidade, ou seja, que não há um igualitarismo na realidade, que é o que nos propõe a revolução, que há um ser sumamente bom, sumamente perfeito, infinito, inefável, eterno, que nós podemos alcançar através do reconhecimento esses predicados. E de onde nós estamos predicando? Do ser que tudo dele deriva. Nós não poderíamos predicar a justiça, a bondade, todas as virtudes, se não houvesse um ser sumamente virtuoso, sumamente bom, sumamente justo. Não é? É onde se dá naturalmente pela oração aquilo que São Tomás de Aquino tão bem fez, né, ao sintetizar a participação platônica com o ato e a potência aristotélica. Ou seja, nós vamos atualizando as nossas potências, todas as potências naturais, as potências intelectuais, através da graça, através das virtudes. Então daí nos é dado, pela vontade de Nosso Senhor, conhecê-lo melhor. E conhecendo-o melhor nós os amamos mais e nós os servimos de maneira melhor.
Ou seja, repetindo aqui, como dizia o apóstolo Paulo, para lutar o bom combate. E tudo isso nós podemos conquistar através da oração, mas entendendo as suas propriedades. Então, assim, ao orar, ao ajoelhar, seja antes de dormir, seja durante o dia, para orar para Deus, já ter em mente isto. Pai, estou orando, pois sei que Tu és o primeiro princípio. Tu és o sumo ser. E do Pai e do Senhor tudo deriva. E da Trindade tudo deriva. Não seria possível sequer pedir o que eu estou pedindo se não houvesse a Trindade. Se não houvesse o Pai da justiça e da misericórdia. Então, quando nós orarmos, é fazer esse louvor, né, ao ser propriamente dito, ao ato puro de ser. E é isso, a sua inteligência, nesse sentido, ela vai cada vez mais se elevando para as coisas que realmente devem ser conhecidas. Não apenas aquela sabedoria mundana, aquela inteligência mundana, mas a sabedoria eterna. É ter aquele olhar, né, para o que realmente importa. E reparem que isso, né, apenas por falarmos desses aspectos da oração, nós estamos aqui trazendo também, como sempre, a reflexão moral e a reflexão psicológica, como tão bem fez Santo Agostinho. Ou seja, o melhoramento das nossas orações, dos nossos pedidos, da forma que nós estamos pedindo, isso reflete também um melhoramento moral, ou seja, um discernimento melhor, da hierarquia de valores que nós estamos dando para as coisas. E isso tudo nós somos capazes de alcançar pela inteligência. E reconhecendo esse tipo de coisa ao ato de orar, isso reflete na nossa vida o quê? Prática, na nossa vida imediata, em como nós vemos o mundo, como nós vemos as pessoas, em como nós vemos os nossos próprios atos. E com isto, a nossa consciência, ela vai ficando cada vez mais aprimorada, para que nós possamos o quê? Fazer um bom exame de consciência. É a nossa autobiografia. Então, através da oração, você pede para que Deus te mostre aquilo que você é. Aquilo que você tem de melhor, ou seja, aquilo que é de mais elevado, que é a sua vocação. E aquilo que te afasta dele, aquilo que te afasta da sua vocação, aquilo que ofusca o seu intelecto, aquilo que deixa a sua fé morna, vazia, fraca. E que muitas vezes te traz aquela covardia, te traz aquela vontade de não querer fazer apostolado, de não querer aproximar-se de Deus, de ter remorso quando você peca. Porque o demônio é aquele que vai te trazer o quê? A soberba. A soberba de não reconhecer a Deus, de não aproximar-se de Deus, de não reconhecer a Deus e de não louvá-lo. Vai te trazer o que? As tentações do igualitarismo, da libertinagem, da gnose. E depois ele vai implantar em você o quê? O remorso. Porque ele é o tentador e o acusador. Então você pega as propriedades da oração e você inverte e você entenderá como o demônio está agindo na sua vida e porque muitas vezes ele te afasta da oração. Ele te afasta das virtudes, sobretudo as virtudes teologais. Como ele te afasta da fé, como ele te afasta da esperança, como ele te afasta da caridade. Da verdadeira caridade, não apenas da filantropia naturalista, mas da verdadeira caridade, ou seja, a verdade, né, com a fé, para levar a si e ao próximo a verdade. Então essa reflexão é importantíssima da oração. É importantíssima, porque muitas vezes, acredito que aconteça com todo mundo, né, nós fazemos a nossa oração no automatismo. Então você tendo essas propriedades da oração, essa definição, primeiramente, da oração conforme São Tomás e as propriedades da oração, isso faz com que você tenha uma oração feita de maneira mais piedosa, de maneira mais contemplativa, tirando um tempo maior do seu dia para tanto, mas ao pedir a Deus que seja, como se diz aí no ditado popular, uma conversa adulta. Uma conversa adulta, porque Deus sabe o que você é, desde toda a eternidade. Então não ficar racionalizando, orar como se deve. E isso vai te trazendo maior sinceridade, maior força e sobretudo humildade. Então vejam quantas coisas nós podemos derivar aqui rapidamente do que é a oração. E não, como disse aqui, não fazê-la com automatismo. Realmente fazê-la com
com verdadeira devoção, essa é a nossa luta. Acontece de a gente cair, acontece de a gente desanimar, acontece de a gente não querer rezar, de largar tudo para lá. E isto vai enfraquecendo a nossa fé, vai enfraquecendo a nossa devoção e, sobretudo, vai enfraquecendo o nosso intelecto e a nossa vontade. E aí, os sentidos sensíveis, o sensualismo toma conta da nossa vida. Toma conta da nossa vida. E aí começam a descambar diversas aporias, diversas coisas ruins da nossa alma. Então vejam a importância não somente de praticar a oração, né, mas de entendê-la, o fundamento da oração e de todas as suas propriedades. Para que aí sim, entendendo o fundamento, você possa praticar a oração diariamente de maneira mais perfeita, né, com os meios, com a linguagem, com o aporte que você tem para tanto. Tá bem? Então deixa essa reflexão para o dia de hoje, espero que isso tenha te ajudado de alguma forma nos momentos da sua vida, em como você está. Espero que isso acabe pegando alguém aí que precisa dessa reflexão, precisa desse esclarecimento. E talvez não entenda porque às vezes estuda e não está entendendo, porque a sua mente está sempre divagando, está sempre procurando outros aspectos menos importantes, talvez esteja faltando. Aqueles que gostam de ler muito, estudar muito, talvez esteja faltando a prática da oração. Não apenas adquirir cultura ou alta cultura, como adoram dizer, mas estudar, né, e orar. Né? Estudar e orar, sempre. Porque senão os maus pensamentos, as distrações, né, os vícios, eles acabam tomando conta. E já se sabe pela história que os vícios, quando eles tomam conta, em conjunto com aqueles que apostaram no eruditismo, os resultados são destruidores. Destruidores. Tanto para si quanto para o próximo. Tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo. Caso estejam gostando, compartilhem com seus amigos. E caso possam e caso queiram, deixem doações ao canal através do QR Code aparecendo aí na tela. As doações de vocês são muito importantes. Tá bem? Continue rezando por mim, pelo canal e pelo nosso trabalho para que nós possamos nos manter firmes neste propósito. Um abraço a todos e fiquem com Deus.